Boa tarde, minha gente querida, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro, onde nós estamos aqui. É toda terça-feira, às 13 horas, a gente vai fazer esse encontro aqui. É fechado no Zoom para tirar dúvidas das pessoas, né? Para trazer também sempre algum conteúdo especial e também para estar convidando vocês, deixando claro, tirando dúvidas sobre os nossos treinamentos, sobre tudo que está acontecendo, né? Oferecendo para vocês as oportunidades, né? As oportunidades que nós estamos sempre criando no sentido, no intuito de proporcionar para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que estão começando a nos seguir, né? Oportunidades evolutivas, né? Oportunidades criativas, oportunidades de serem pessoas melhores, oportunidades, sobretudo, de cura, né? De transformação, de elevação de consciência, né? Então eu falei no domingo passado agora que eu vou chamar vocês dos estudantes da consciência. As pessoas que nos seguem, elas precisam ter clareza que o nosso trabalho ele é totalmente voltado para a expansão da consciência, expansão no sentido de elevar o nível de percepção, de que você possa cada vez mais ter clareza de que você não é os seus pensamentos, né? Então, assim, a grande questão que nós estamos trabalhando é exatamente você aumentar o seu nível de clareza, de perceber a ruminação, a conversa inútil, entendeu? Porque é o seguinte, né? Eu vou estar falando, daqui a pouco eu vou ler a lição 42 do curso em Milagres, né? Que eu venho me aprofundando nos estudos, mas a ideia é que você tenha essa consciência de que você não é os seus pensamentos. Os seus pensamentos são muitas vezes entulhos do passado, onde você fica ali fazendo simulação automática, sem ter controle nenhum sobre isso, dissimulando muitas vezes a sua pior versão, simulando preocupações, simulando medo, simulando culpa, simulando raiva, desconfiança, ou seja, simulando os programas que foram instalados, que você precisou muitas vezes se defender de alguma coisa, né? E aquela programação ela está ali automaticamente governando a sua vida, né? Então, assim, é muito, muito, muito importante, né? Tudo que a gente vem fazendo, o treinamento de reprogramação quântica celular que a gente vai fazer em breve, um novo treinamento, né? Quem não fez o treinamento de reprogramação quântica celular é uma grande pedida, porque é exatamente o treinamento que funciona como um acelerador da elevação do seu nível de consciência. E a grande questão, o que é esse nível de consciência, Wallace, né? É o psiquiatra David Hawkins, né? Ele... Maria Del Carmo, que coisa boa, você está aqui, você está com o nome de Nena, é? Que coisa boa, né? Ah, depois eu vou lhe chamar aqui. Maria Del Carme é uma senhora que tem uma história conosco muito bela, né? Em 2016 ela de cadeira de rodas viu o chamada para o curso Salto Quântico, né? E ela viveu uma transformação linda, né? A Nena é seu apelido, Maria? Eu não sabia dessa, a Maria Del Carme. Esse tempo todo eu não sabia que seu apelido era Nena, então tá muito bom. Ó, depois eu vou lhe chamar aqui para bater um papo, saber como é que você tá, né? De repente você, desde criança? Ah, bom, não sabia. Então Maria del Carmo é um exemplo daquela pessoa, né? Que, como eu falei, vivia numa cadeira de rodas quando eu a conheci, né? Dificuldade de locomoção. E aí depois vocês vão saber melhor a história dela, né? Porque depois ela começou a participar dos meus eventos. Ela ia sempre com 3 pessoas acompanhadas, 2, 3. Depois ela começou a ir sozinho, sem cadeira de roda. Então é um exemplo de superação incrível. Depois eu vou contar, vou trazer ela aqui para a gente bater um papo. Nunca mais conversamos, tá? Então, Maria del Carmo, daqui a pouco eu lhe chamo aqui para você dar compartilhar com as pessoas, inspirar as pessoas aí pela tua história, que é uma história realmente muito inspiradora, né? Saber como é que você está também, há um tempo que a gente não conversa, né? Ela mora lá acho que é em Santos, acho que é Santos, é.
Então, gente, a grande. Como se blindar de ataques espirituais? Olha, essa aula também aqui, esse encontro nosso, né, que é exatamente essa jornada, né, da consciência que a gente está fazendo, vocês podem aproveitar para tirar dúvidas, né, como a Kitânia está fazendo. Olha, a primeira coisa que você precisa para se blindar de ataques espirituais é você se blindar dos seus pensamentos negativos. Entendeu? Porque ataques espirituais, eles são a resposta do mundo à nossa frequência que está caindo. Entendeu? Então, assim, procurar ver a ruminação, trabalhar a questão do amor, né? Trabalhar o perdão. Então, a melhor forma de você se blindar espiritualmente está ligado ao amor e ao perdão, tá? Porque isso, o curso de milagres está muito claro, que é a mensagem de Jesus, né? É perdoar, né? Perdoe 377 vezes 7, o amor como porta de entrada do paraíso, do reino de Deus, né? Então ele traz muito isso. Então a primeira coisa é você elevar sua vibração, né? Reconciliar-se com o passado, reconciliar-se com os pais. Da reconciliação, eu estou trabalhando a ciência da riqueza, e uma das partes da ciência da riqueza é o que eu chamei de ciência da reconciliação. Então a gente precisa se reconciliar com os nossos pais, né? Está ali a fonte de tudo. 50% dos seus genes da mãe, 50% é do pai. Então, enquanto você não se reconcilia com seus pais, você carrega ali um problema dentro de você, né? Você está como se você tivesse se auto-atacando, né? Então, assim, tomar, como Bert Helling fala, tomar os pais, né? Aceitando-os como são, sem querer mudá-los, né? É a primeira, por mais difícil que seja, a gente sabe que existem muitos conflitos, eu mesmo vivenciei isso na minha família, mas é o caminho da libertação, tá? Então, se proteger. Depois de se proteger, através do amor, do perdão, é buscar elevar o seu nível de consciência, se conectar com emoções elevadas, como o amor, como a gratidão, como o perdão, como a bondade, e exercitar no dia a dia, né? Ter uma postura de vida, uma atitude perante a vida que seja generosa, que seja gentil. Simplesmente você expressar gentileza, você muda a química do seu corpo. Se é uma pessoa gentil, né? Buscar ter entusiasmo pelo que faz, segundo os gregos, né? Uma pessoa entusiasmada, ela carrega Deus dentro, ela ativa a sua divindade interior. Então, o entusiasmo, né? Pela vida, pelo aquilo que você faz, né? E aí, práticas fundamentais também para a proteção espiritual é o contato com a natureza. É o que a gente vai fazer na Primavera Quântica. Quem já foi na Primavera Quântica sabe como as pessoas saem completamente mudadas. Então, um dos aspectos é que você tem ali uma quantidade de íons negativos na floresta, na cachoeira, né, no banho de argila, né, ali no campo de lavanda, né, então a alimentação, então os íons negativos, gente, eles são antioxidantes, eles são rejuvenescedores do nosso corpo e eles desencadeiam a produção de serotonina, que é o neurotransmissor, o hormônio que é usado como antidepressivo. Só que quando você compra um antidepressivo de farmácia, ele é químico, né? Então ele gera efeitos colaterais e ele não tem a complexidade da serotonina, né, pura, porque é um complexo, na verdade, de informações. Então, quando você toma um banho de cachoeira, quando a gente leva as pessoas na Primavera Quântica para tomar um banho de cachoeira, para tomar um banho de floresta, não é com foco na diversão. Claro que a gente vai se divertir, a gente vai para celebrar, mas o mais importante ali é a limpeza energética, espiritual que a gente está fazendo de proteção e trazendo mudança interna para a gente, tá? Então, assim, banho de mar também, né? Banho de mar, andar de pé descalço, ficar ali, ó, se você tem uma oportunidade de ir no mar, fica ouvindo aquela cantoria das ondas, é um ansiolítico natural. Respire, rente a água, se você estiver no mar que é calmo, você fica assim, ó, rente a água, você pode ver até uns orbezinhos, né, umas figurinhas de luz assim, né, que às vezes eu vou fazer isso, eu fico vendo umas figuras de luz. Aquilo ali é pura energia, né? Então você está respirando os íons negativos, tá? Então, contato com a natureza é fundamental para a sua proteção, melhora seu humor, aumenta a sua criatividade, melhora o seu sono, né? Então, cuidar também do sono, atividade física, você precisa se cuidar, aumentar a sua vibração, tá? Então, o ataque espiritual, ele normalmente é um retorno
de alguma fragilidade no nosso campo, tá? E aí procurar olhar para os desafios que você teve no passado, sempre de uma perspectiva de aprendizado, né? Trabalhar o perdão, o exercício da compaixão. Então, assim, elevar o nível de consciência é a melhor forma de se proteger espiritualmente, viu, gente? Porque elevar o nível de consciência, que é exatamente o que a gente trabalha na reprogramação quântica celular, todo o nosso trabalho é voltado para a elevação do nível de consciência. Por isso que a gente está chamando, que a gente lançou no final de semana, né, até o curso Salto Quântico, numa condição especial, que é exatamente você elevar o seu nível de consciência, tá? Elevar o seu nível de consciência, o salto quântico na mente é exatamente você passar a ter uma compreensão diferente, né? Você tem a dor do suicídio, né? Então essas dores é importante se reconciliar com isso, né? É importante se reconciliar com isso. Então olhar para os desafios familiares, né? Dentro de um processo de libertação. Então a gente trabalha, né? Nós trabalhamos isso na nossa mentoria individual, na Primavera Quântica, em atendimento. Se você quiser fazer um trabalho de aconselhamento, a gente está abrindo poucas vagas aí de aconselhamento, procura a nossa equipe, que a gente pode te dar uma orientação, né? Tem o Mind Move, né? Tem o Mind Move que a gente passou, se tiver tempo aqui eu até passo esse Mind Move que nós passamos no domingo, o Mind Move novo que eu fiz aí para a experiência Saúde Quanto, né? Que é exatamente para você trabalhar uma mudança de padrão a nível subconsciente, tá? Então essa é a questão principal. Então se você quer se blindar espiritualmente, você tem que se trabalhar autocuidado, trabalhar o autoconhecimento, elevar o nível de consciência significa curar o seu passado, tá? O nível de consciência está ligado ao quanto você se libertou do seu passado. Então é uma libertação do ego, tá? Porque aí se você fica ruminando, né, ruminando ali as dores do passado, né, exatamente do que aconteceu, né, na sua família, você pode estar exatamente se nutrindo desse campo, né? Então eu vou ler aqui vou ler aqui a lição 42 do livro Um Curso em Milagre, que ele fala exatamente dessa questão de onde é que vem a nossa força, de onde é que vem a nossa visão, né? Então prestem bem atenção, porque isso aí vai ajudar vocês nesse caminho. Então, a lição número 42 do Curso em Milagres, ela diz o seguinte, ó: Deus é minha força, a visão é a sua dádiva. Ó, Deus é a minha força, a visão é a sua dádiva. A ideia para o dia de hoje combina dois pensamentos muito poderosos, ambos da maior importância. Também expõe uma relação de causa e efeito que explica por que não podes falhar nos teus esforços para alcançar a meta do curso. Verás porque é a vontade de Deus. É a sua força e não a tua que te dá poder. É a sua dádiva ao invés da tua que oferece a visão. Deus é de fato a tua força e o que Ele dá é verdadeiramente dado. Isso significa que podes recebê-lo em qualquer momento e em qualquer lugar, onde quer que estejas e em qualquer circunstância em que te achares. A tua passagem pelo tempo e pelo espaço não é ao acaso. Não pode senão estar no lugar certo no momento certo. Tal é a força de Deus. Tais são as suas dádivas. Hoje teremos 2 períodos de prática, e aí são exercícios que eu sugiro para vocês fazerem, né? De 3 a 5 minutos, um assim que possível depois que você acorda, e o outro mais próximo possível à hora que vai dormir. Porém é melhor esperar até que possa sentar-te quieto e sozinho no momento em que te sintas pronta, do que preocupar-te com a hora da prática em si. Então você pode fazer qualquer hora, na verdade, é buscar esse momento né, se você puder fazer uma prática dessa logo que acorda ou ao dormir, tudo bem, mas o mais importante não é isso, é você estar bem, né, estar num lugar de paz, né? Comece esse período de prática repetindo a ideia para o dia de hoje, lentamente com os olhos abertos, olhando ao seu redor, em seguida feche os olhos e repete a ideia outra vez ainda com mais vagar. Depois disso, tenta não pensar em nada, a não ser nos pensamentos que te ocorrem relacionados com a ideia para o dia. Por exemplo, você poderia pensar: a visão tem que ser possível, Deus dá verdadeiramente. Então isso seria tipo um mantra. A visão tem que ser possível. Porque uma coisa é o que você vê. O que você vê está ligado ao ego, aos seus pensamentos. A visão seria você conseguir ver a realidade propriamente dita.
Porque o que a gente está vendo não é a realidade propriamente dita, a realidade é contaminada por julgamentos, por medos, né, por traumas, por um monte de coisa. Então você está ali com um filtro que está nublando, né? Você não consegue, né? A visão seria essa visão de conexão com o nosso Deus interior, né? A pureza de coração, a pureza de intenção, né? Olhar pela lente do amor, olhar pela lente do perdão, da compaixão. Então isso aí você vai chegar na visão, né? E aí onde ele diz, a visão é a dádiva, porque Deus é a fonte de tudo, e a fonte de tudo é amor, né? A fonte de tudo é amor. Então a gente, para que a gente possa se conectar a essa possibilidade, eu tenho que ver através da lente do amor. As dádivas de Deus para mim têm que ser minhas, porque Ele as deu para mim. Josi, prepara o Mind Move, né? Daqui a pouco vamos passar o Mind Move para vocês. Me deu essa ideia de passar um Mind Move novo, porque ele é genérico para trabalhar elevação de nível de consciência. E aí você trabalhar essa visão do subconsciente para que você possa, né, você possa exatamente estar criando um campo, né, um campo poderoso de conexão, onde você começa a mudar o programa, né, porque o que você está fazendo hoje é repetição de programas subconscientes, 95% do tempo. Seus pensamentos eles estão programados, né? Então, assim, no caso da Tânia, ela tem uma questão de suicídio na família. Então, tem que ter cuidado, porque se você ficar olhando para esse problema, você tem que olhar para a solução, né? E aí tem que olhar para esse lugar de presença, né? O outro mantra é: as dádivas de Deus para mim têm que ser minhas, porque Eles as deu para mim. Então, você confiar, né, que você já nasceu, né, com dádivas, né? Porque você nasceu, você é filho dessa criação. Então, nós somos filhos dessa inteligência. Então, é essa inteligência que a gente tem que se conectar. Não ao ego, não aos programas, entendeu? Qualquer pensamento claramente relacionado com a ideia para o dia de hoje é adequado. De fato, pode te surpreender com o grau de compreensão relacionado ao curso que alguns dos seus pensamentos contêm. Deixa-os vir sem censura, a menos que ache que tua mente está apenas divagando e que tenhas pensamentos, obviamente, irrelevantes interferirem, né? Então, essa é a ideia, né? Podes também alcançar um ponto onde absolutamente nenhum pensamento pareça vir à tua mente. Se tais interferências ocorrerem, abre os olhos e repete o pensamento mais uma vez, olhando vagarosamente ao teu redor. Fecha os olhos, repete a ideia mais uma vez, então continua a buscar em tua mente os pensamentos relacionados a ela. Então, o mantra para o dia de hoje, né, onde você vai, seria Deus é minha força. Ó, Deus é minha força. A visão é a sua dádiva. Então, esse é o mantra principal da lição 42 do curso em Milagre. Deus é a minha força, a visão é a sua dádiva. Então, você está se conectando a essa força, a esse poder que está dentro de você. E aí, quando você vê através dessa fonte, aí você tem a visão, que é a clareza das coisas. Quando você está vendo, né, simplesmente vendo com os olhos do ego, você está vendo, né, você tá contaminando, você está contaminado de ilusões. É a mágoa, é a raiva, é a ira, né, que são exatamente aqueles níveis mais baixos da frequência, do nível de consciência da coragem. É o orgulho, né, a raiva, é a ira, é o desejo compulsivo, é o medo, né, é o luto, é a tristeza, né, é a culpa, é a apatia, é a vergonha, é a humilhação, entendeu? Então, assim, quando a gente está, é a vitimização, né, que é uma coisa que pega, é a reclamação. Então, assim, é que pega exatamente, você está tendo um comportamento programado, você não percebe que você está reagindo, você não está criando, né? Então, sempre observar, eu estou criando ou estou repetindo? Então, repetição é o ego, né? Então, assim, para a gente se conectar a essa força interior, né, que é o nosso Deus interior, por isso que Jesus diz, o reino de Deus está dentro de você. Então, a gente se conecta a essa força, né? E aí a visão traz essa questão da dádiva, né? A visão é a sua dádiva, né? Então, quando nós conseguimos ver através dos olhos do amor, né? Então, a gente pode trazer Deus como esse olhar do amor e do perdão. Quando eu consigo olhar por essa lente, então eu vejo, eu tenho a visão, né? Eu tenho uma visão, assim, estou me conectando a cada vez mais
vibrações mais elevadas, uma compreensão mais elevada da realidade. Eu vou passar para vocês agora essa técnica que eu aprendi em 2015 no Havaí, no Congresso de Medicina Mundial, né? E eu venho, né? Boa tarde, Rosmari. E eu venho me aprofundando cada vez mais nisso. Venho fazendo para pessoas o Mind Move individual, personalizado, onde você pode começar a contar uma história nova para você. É realmente um dos trabalhos mais poderosos que eu conheço. Eu integrei esse trabalho na minha mentoria Premium, né, que é uma mentoria anual, né? Eu passei pela primeira vez no Carnaval Quântico, agora na Primavera Quântica a gente vai passar também. Foi aí que a gente fez a preparação para o experimento da intenção que a gente fez presencialmente pela primeira vez no Carnaval, e foi assim, tivemos inúmeras curas acontecendo, né? Porque, gente, a cura, né, ela é um, um, uma desativação de um programa, né? E aí seria exatamente essa diminuir esse ruído da mente, diminuir o ruído do programa, né, automático, tá? Para que você possa sair dessas camadas de ilusões que nós fomos acumulando, né? Enquanto você está prisioneiro das camadas de ilusões e olhando, e acorda e reforça o problema, né? E reforça a confusão, e reforça o diálogo mental, né? E cria sempre uma conexão com a pior versão possível, né? Então, mais cedo ou mais tarde você vai adoecer, né? Não tem como, porque você está indo contra as leis naturais, né? No estresse, aí você vai comprometendo toda a sua química, né? Então, assim, a gente voltasse para esse reino, né, para essa possibilidade, requer essa elevação do nível de consciência, que é exatamente o que a gente vem possibilitando. A gente criou a jornada salto quântico, que eu vou falar para vocês depois, mas eu quero que vocês agora vivam essa experiência, porque eu passei pela primeira vez na experiência Saúde Quanto, que nós fizemos no domingo. Eu criei esse junto com a Samantha da nossa equipe, que me ajudou na parte técnica, né? Mas eu criei esse Mind Move de sexta para sábado, nós criamos esse material. Porque eu tive esse insight de levar um conteúdo, né, para estar puxando sempre as pessoas para nível de consciência mais elevado. Então eu vou pedir que vocês agora, quem puder, bote fone de ouvido, né? Bote um fone de ouvido, tá? E se conecte. Ouça a história. Primeiro você vai ver um caleidoscópio, que é para você ficar ali focado e baixar a frequência cerebral para sair do estresse e chegar nas ondas teta, né? Alfa, teta, tá? E aí você depois vai ficar vendo o filme, e ali conectado, né, como se fosse a sua história, tá? Introjete isso e depois vocês me contam como é que vocês estão sentindo no final. No final vai ter uma continuidade com outro caleidoscópio, que é exatamente para manter sua frequência cerebral mais baixa, para você fazer download dessas programações. Pode colocar, Josi.
E aí, gente, como é que foi a experiência? Esse trabalho, né? Esse trabalho, ele é um trabalho muito poderoso, né? O seu Mind Move é um cinema mental. No domingo, eu expliquei rapidamente para as pessoas que estavam lá, né? Mas isso aí é exatamente uma técnica de substituição das suas memórias subconscientes. Tá? Como é que a gente faz isso? Isso é um trabalho de 40 dias, aproximadamente, é um pouco mais, né? Porque eu dou um treinamento para a pessoa de orientação, como é que ela. Primeiro, como é que ela vai criar uma carta para o seu futuro. Tá? Então, seria: que pessoa você quer se tornar? Que pessoa você quer se tornar? Então, eu vou conduzir um processo de como é que você escreve a carta, qual o estado emocional que você vai escrever essa carta, tá? E aí a gente vai, você pode escrever até 5 áreas da sua vida que você queira trabalhar, se imaginando num futuro, onde você é aquela pessoa dos seus sonhos, né? Aquilo que você imagina realizar. Porque o que é que acontece? O nosso subconsciente, ele não faz distinção do que você está imaginando do que você está fazendo. Se eu imagino isso e eu implanto no cérebro essa informação em condições especiais, quais são as condições especiais? A forma que o cérebro mais processa informação é exatamente, né, quando você está com as ondas cerebrais na frequência teta, que é a frequência das crianças de 1 a 7 anos, é a frequência que a minha filha Maite está. Tá? Então, Maite, essa semana eu percebendo ela imitando alguns comportamentos da irmã mais velha. Né? Então, eu digo, minha filha, mas você, isso é da sua irmã, não é, você não é desse jeito. Mas ela imita, ela não questiona, ela simplesmente a irmã se comporta de um jeito, ela quer se comportar daquele jeito, ela imita. Como eu imito o meu comportamento, o comportamento da mãe, dos avós, enfim. Né? E aí, como é que nós chegamos nessa frequência teta? Então, a metodologia que eu criei para o Mind Move é exatamente onde a gente faz uma série de técnicas de respiração, de meditação, para que você, quando comece a assistir o filme, você esteja com a frequência cerebral já entrando em teta, de preferência ali pela frequência alfa, já saiu do estresse. O que é que significa isso? Sua mente analítica, a mente que está julgando esse macaquinho que não para de saltar, pensamento para cá, pensamento para lá, o tempo todo saltando, né? No vazio, perdida, ela vai ficar lá embaixo, entendeu? Então, assim, o seu processo de autossabotagem, ela vai cair assustadoramente quando você está nesse lugar aí. Se você atinge a frequência teta, né, que é exatamente o cérebro de uma criança de até 7 anos de idade, aproximadamente, então você fica muito suscetível a fazer download das informações. Por isso que esse trabalho é muito poderoso, que a gente cria as condições para você assistir o seu filme. Mas como é que é criado esse filme? Eu vou também ensinar você a escrever a carta. Né? Hoje mesmo eu estava ensinando uma senhora, né, está com depressão profunda, que me procurou, né? E eu estava ensinando ela, começou a fazer o Mind Move dela, eu estava ensinando ela a fazer a carta, entendeu? Então, assim, aí você vai escrever a carta para o seu futuro. Não é pedindo nada, é como se você já estivesse lá naquele lugar, tá? Então você vai criar, eu vou mostrar toda a estratégia de como você escrever a carta, né? Aí você manda essa carta para mim, né? Eu pego essa carta e transformo essa carta numa ou seja, aquele conteúdo eu deixo ele com a frequência mais elevada, com mais clareza, né? E eu transformo a sua carta em frases, que são essas frases que eu coloquei aí. Essa aí foi eu que criei. Né? Então aí eu devolvo para você as frases e pergunto para você: é isso que você quer no seu futuro? É isso que você quer manifestar mesmo? É essa pessoa que você quer se tornar? Aí quando você disser é isso, a gente vai construir o seu Mind Move. Então esse Mind Move é 8 minutos de caleidoscópio, que sou eu que escolho essas imagens, né? Para que você fique ali nos 8 primeiros minutos com fone de ouvido ali olhando aquelas imagens
sem pestanejar, para que você possa exatamente ir entrando num certo transe, saindo, né, da confusão mental e vai ficando cada vez mais presente. Tá? Então, quando passa 8 minutos, entra o seu filme, entra a sua história. Com uma música, normalmente também que eu escolho, essa música foi eu que escolhi, naturalmente, para que a música conecte você com a mensagem. Então, a própria música já vai despertar uma emoção, né? E aí você vai entrando nesse processo de conexão. E aí essa informação, ó, vai entrando no seu subconsciente. Seu cérebro vai simplesmente aceitando. O sistema nervoso autônomo vai dizendo, ah, tudo bem, é isso mesmo que você quer. Só que você vai fazer isso 40 dias, 2 vezes por dia, entendeu? Vai repetir, claro, eu posso fazer mais? Pode, só não pode fazer em estado de estresse. Tem que fazer no estado usando a metodologia que eu vou ensinar. Por isso que eu dou uma mentoria explicando como é que você vai assistir o Mind Move. Para você assistir em condições perfeitas, ideais, para exatamente esse momento estar vazia, né, como um bebê ali, de uma criança de até 7 anos, né, sem julgamento, né, e aí ó, a informação vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, e aí você vai criando redes neurais associadas a uma nova memória, tá? E aí de repente você começa a se comportar, já começa a se comportar coerente com aquilo que você quer manifestar. Porque a grande questão da lei da atração, que muita gente, apenas 3% das pessoas conseguem manifestar, é exatamente porque elas ficam pensando positivo, mas com um sentimento, um monte de negatividade, um estado de estresse, de preocupação, de medo. Então não funciona, entendeu? Então você tem que criar o estado de coerência cerebral, mental e cerebral, para que você, mental e cardíaco, perdão, né? Para que você possa ter esse alinhamento, você possa conectar-se com essa manifestação, tá? Então, as pessoas que estiverem interessadas em fazer o Mind Move, né? Eu vou pedir para a Josi colocar o link aí do grupo Mind Move, é só entrar em contato com Joselane, agenda, hoje mesmo eu vou estar, ontem eu atendi uma pessoa da experiência, hoje à noite eu vou atender outra pessoa que está querendo fazer o Mind Move. Se você quiser fazer o seu Mind Move pessoal, comenta, fala com Josi, ela marca comigo um momento, eu explico para você, né, todos os detalhes, e aí a gente vai fazer um Mind Move personalizado para você, especial para você, tá? Quero também lembrar, Josi, você pode colocar o link aí do grupo do Mind Move, por favor? E também quero lembrar para vocês que em outubro nós estamos com a Primavera Quântica, que é um trabalho para aquelas pessoas que estão querendo acelerar o passo rumo a um processo de cura mais profundo, que vai ser em Prudentópolis, a cidade das Cachoeiras Gigantes. Então é um trabalho que eu faço desde 2018, a gente faz esse trabalho agora 2 vezes por ano, e os resultados são cada vez mais extraordinários. Quem nunca participou ainda, né? De repente é uma oportunidade. Aqui eu estou vendo que tem a BHI, que já foi o ano passado, né? Viveu uma grande transformação com o marido, né? A Maria do Céu, né? Já teve também, né? Então, Maria do Céu já vai, acho que é a terceira vez ou é a quarta vez, né? Então, se você tiver oportunidade, se você está querendo acelerar o passo, a Primavera Quântica é realmente um trabalho. O grupo Mind Move, só não apareceu o link aqui para mim, Josi, está só o nome do grupo Mind Move, né? E nesse domingo, né? Nesse domingo nós também lançamos a Jornada da Consciência, onde os participantes vão ganhar o curso Salto Quântico, né? Vão ganhar o curso Salto Quântico. A gente vai fazer 8 encontros de experimento da intenção, e eu vou daqui a pouco chamar a Maria Del Carmo, que está aqui, Nina, né? Ela que foi uma pessoa que andava de cadeira de rodas, tem uma história impressionante, e nós vamos criar uma condição especial e vamos ter 4 encontros também nessa jornada da consciência, para que a gente possa estar se encontrando e mobilizando essa energia de cura, de conhecimento, de autoconhecimento, tá? Então essa é uma novidade, né? Quem esteve no experiência, né? Até o final, porque terminou, que a gente terminou um pouco tarde, né? Nem todo mundo viu, na verdade, a proposta. Eu vou, de repente, marcar até uma outra live só para explicar direitinho como é que é a jornada da consciência, tá? Mas deixa eu chamar a Maria Del Carmo, que está com tempo que eu vejo Maria Del Carmo, você pode abrir sua câmera aí para a gente bater um papo rápido aqui? Porque ela tem uma história de transformação tão impressionante, que está com tanto tempo, né, que eu a vi. Onde é que está ela? Nena. Cadê você, Nena? Você está aí, Maria Del Carmo? Teria que ligar a câmera.
Vamos ver se ela vai poder aparecer aqui para bater um papinho rápido com a gente aqui, para vocês conhecerem essa história dessa mulher que andava de cadeira de roda em 2016, fez o curso Salto Quântico e ela viveu transformações assim impressionantes, né? Um dia fui convidado para dar uma palestra num treinamento lá no interior de São Paulo. De repente ela apareceu pela primeira vez sozinha, né? Veio de ônibus sozinha, né? Ela andava sempre com três pessoas, né, apoiando ela. E ela, a câmera está aberta, mas não funciona. Eita, que pena. Então, você pode. Não está funcionando a câmera. Ô, Maria del Carmo, você pode falar então um pouquinho aí, só dá um oi aí pra gente, né? Felizmente você não está podendo aparecer, aí eu não tenho como botar você. Eu não tenho como. Deixa eu ver se eu consigo botar você aqui. Ela tá aqui, mas tá sem. A câmera fica lá embaixo, Maria del Carmo. Uma câmerazinha do lado esquerdo, vídeo, onde tem vídeo. Vê se você consegue tocar lá. Onde tem uma, uma filmadorazinha assim. Você clicando nessa filmadorazinha, você aparece. Você pode falar? Não estou lhe ouvindo também. Então talvez ela não esteja conseguindo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo aí? Eu estou, professor. O senhor consegue me ouvir? Estou conseguindo ouvir. Como é que você está? Olha, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu estou muito bem. Uhum. Soube que você teve aí um desafio, não foi algum tempo atrás aí, né? Foi um desafio que eu, erroneamente, dificultei a passagem. E Uhum. hoje, saindo de tudo, graças ao curso Salto Quântico, olhando à distância agora, eu estou agradecendo o desafio que eu tive. Uhum. Foi terrível. Aí eu queria deixar registrado o agradecimento ao RTC que foi feito, eu acho que na véspera do dia da cirurgia. Sim, sim, a E gente colocou você na, a gente estava colocou você na, programado, a gente colocou você na egrégora. isso estava programado, né, já pronta, uma prótese completa de quadril, do quadril esquerdo. Só que na hora da cirurgia, a cirurgia demora assim, tipo entre 4 horas e meia e 5. E aí a minha, com 1 hora e meia, já acabou. Foram conversar com meus filhos e falaram, não, não precisou colocar prótese inteira não, que já estava quase tudo calcificado. Então, só colocaram o parafuso e aquela ferragem, não foi colocada a prótese completa. Então, eu reputo isso ao RTC. Uhum. Que legal. E também aí eu já estava recuperada. A convalescença foi difícil, foi um desafio muito grande. E qual foi o meu maior erro? Eu, novamente, eu vesti a roupagem da vitimização. Na Hum, hora que eu me tornei vítima, que eu achava que eu era vítima, pronto, a maionese desandou pronto. totalmente. É. Então, foi meu maior erro. Aí eu Uhum. tive que novamente repetir todos os conhecimentos aí do salto quântico e continuar acompanhando o seu trabalho em silêncio, para eu conseguir novamente voltar ao mesmo salto quântico que eu tive em 2016. Que Mas legal. foi assim, foi um desafio bastante grande que hoje, agora, eu senti mais do que nunca, porque que o senhor, desde o curso, falava, não use o nome problema, você está com um problema, use desafio. Porque Uhum. hoje eu consigo agradecer de boa, graças a Deus que isso aconteceu, que bom. Eu me Uhum. tornei melhor, mais forte,
e talvez um pouco diferente, mas diferente eu acredito que para melhor. Um pouquinho mais de sabedoria. E saber que não é para focar no problema, é para focar na Uhum. solução. Aí ela Perfeito. automaticamente vem. Muito Hoje eu estou 90% do que eu estava antes do acidente. Mas bom. mesmo assim, eu estou conseguindo caminhar, não fiz fisioterapia, não fiz nada. Simplesmente eu me recuperei. E um esforço, lógico, o esforço sempre há, mas é gratificante. Eu tenho a Uhum. agradecer novamente ao curso Salto Quântico Online, e sem aquele conhecimento eu não teria me recuperado. A vítima e a coitada que estava numa cama de hospital, imóvel, com fraldas, então era a Uhum. vítima, a coitada, né? E eu não Uhum. ia sair disso sozinha, não, professor, não. Graças àquele conhecimento, que, como eu já falei na época, conhecimento é poder. A Sim. gente usa, não perde, usa, e é uma sensação gratificante, assim, de poder mesmo. É maravilhoso, eu agradeço o RTC, agradeço todo o seu conhecimento, que o professor disponibiliza gratuitamente para todos. É uma bússola, é uma bússola. E eu vou lhe dizer, ainda hoje, eu, sem essa bússola, eu me perco um pouco, viu, professor? Várias recaídas, mas eu preciso da bússola Wallace Lima. Wallace Lima. É isso, professor. Maravilha, Maria del Carmo. Fico feliz com a sua recuperação. Eu soube desse seu acidente, né? E é mais uma superação, né, de um desafio com aprendizado, como você disse, com mais sabedoria, né? Que aí tirou o aprendizado, né? E a clareza de que caiu no, na malha fina da vitimização, você termina perdendo força, perdendo poder, né? Então, gente, Maria del Carmo é um exemplo de uma pessoa que andava de cadeira de rodas, fez o curso Salto Quanto 2016, abandonou a cadeira de roda, e aí ela teve mais recentemente esse acidente aí de uma certa gravidade, conseguiu superar também, né? E aí vejo a mentalidade que ela desenvolveu, que é exatamente dessa percepção de quando você se vitimiza, né, quando você se coloca naquele lugar de vítima, fica difícil você sair. Mais uma vez ela deu esse salto quântico. O curso Salto Quântico é exatamente esse curso pioneiro no Brasil. A gente relançou o curso agora, numa condição especial. Depois eu só fiz esse lançamento já no final da experiência de domingo. Eu vou depois fazer uma live para explicar melhor, porque eu estou criando uma comunidade, que eu estou chamando de comunidade, que é exatamente uma jornada da consciência, onde a gente vai trabalhar o experimento da intenção 8 semanas seguidas, né, e vamos ter 4 encontros também de imersão, de troca com as pessoas, né? Então vai ser uma experiência muito rica e o curso, e você ainda ganha também o livro, né? O livro Dê um Salto Quântico em Sua Vida, que é um livro referência, né, do Brasil, de integração da epigenética, neurociência, né? E acho que a gente não tem um grupo ainda, né, Josi, dessa jornada. Você poderia criar um grupo, Josi, aí para essa jornada, para a gente colocar as pessoas, porque eu não quero misturar muitas coisas, não ser muita informação. Tá? Então, Maria del Carmo, muito obrigado pela sua contribuição. A pena que você não pôde aparecer, mas não pôde aparecer em imagem, mas está em energia, está em vibração, né? Então, sempre feliz aí com suas conquistas e continue e apareça, né? Volte aqui para participar das nossas lives, né? É porque você é uma pessoa que é um exemplo de transformação e inspira sempre as outras pessoas também, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer revê-la energeticamente, que eu não estou vendo a imagem, né? Mas você está aqui. Um grande abraço, querida. Então é isso aí, gente, né? Então, então fica aí essa sugestão para vocês, né? Quem tiver, também eu vou pedir a Josi que coloque o link aí do Carnaval Quântico, Carnaval Quântico não, da Primavera Quântica, as pessoas que quiserem ter um aprofundamento. Naturalmente que a gente tem uma mentoria anual, aquelas pessoas que querem um acompanhamento mais próximo, a gente pode dar. Inclusive a gente está fundindo a mentoria prêmio anual com a mentoria Mind Move, né? Que aí a gente faz um trabalho completo ali, né, com a pessoa, são 2 mentorias, né, em uma só, né?
integradas agora, quem tiver interesse num trabalho mais premium, mais próximo ali, né? Então vocês podem, quem tiver querendo fazer uma imersão mais profunda, 4 dias em contato, é um retiro, né? Um retiro em contato com a natureza, com alimentação antioxidante, alimentação feita por um chefe de cozinha, então uma alimentação deliciosa, banho de argila, banho de cachoeira, 2 práticas terapêuticas por dia, então assim, é uma experiência raríssima que dificilmente você vai encontrar no Brasil e até no mundo, porque muitas pessoas estão fazendo esse trabalho, eles fazem uma parte, né? Eu estou fazendo, são várias, eu consegui integrar várias técnicas, né, juntas, além do conhecimento da neurociência, da física quântica, preparando você para esse salto, né? Esse salto de qualidade na sua vida, tá? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém quer tirar alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre o Mind Move, sobre a primavera, sobre a mentoria, sobre a jornada da consciência, então fiquem à vontade, né? Se não, eu vou desligar que hoje eu estou cheio aqui, daqui a pouco tem uma reunião, depois tem outra reunião, então eu vou deixar vocês aqui, né? E pode ser que nós tenhamos uma surpresa essa semana, estou vendo aqui nos bastidores, mas assim, a princípio nós teremos hoje às 18h18 eu fui convidado por uma médica, doutora Beth Vale, pessoa muito reconhecida, né? Tem 1 milhão de seguidores essa médica, ela me acompanha, ela tem muita admiração pelo nosso trabalho e nós vamos falar de natureza. Ela escolheu um tema, né, que ela sabe que eu trabalho com a medicina da floresta, então 18 essa vai ser no Instagram dela e no YouTube dela, tá? A gente vai divulgar direitinho depois, então se vocês quiserem participar, 18 junto com a doutora Beth Vale. Ela trabalha especificamente com mulheres, então ela tem um conteúdo espetacular também. Então, hoje, às 18h18, nesse horário mesmo, 18h18 é o horário cabalístico que ela sempre trabalha. Então, se vocês tiverem a oportunidade, vai ser um bate-papo muito bacana. Sempre, eu acho que é o terceiro encontro que eu faço com ela. Nossos encontros são muito ricos, né? Ela tem muito conhecimento também, a gente tem uma troca muito saudável, sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para você. Então, quem puder, aguardo vocês às 18h18. Até mais tarde. Um grande abraço. Tchau, tchau.